Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, tá todo mundo falando fogo na COP, era só o que faltava, né? E lá naquela área azul, que foi invadida por manifestantes e tal, né? Eu escrevi para a revista da Oeste dessa semana, né, dizendo são as forças da natureza contra as quais, né, a COP se propõe, está combatendo, né, as forças da natureza. Começou com aguaceiro, né, e termina com fogo. É um final catastrófico. Aliás, o The Telegraph, lá de Londres, disse o seguinte: termina a COP30 mergulhada no caos. O ministro do Turismo, Celso Sabino, diz que poderia acontecer em qualquer lugar do planeta. Conselheiro Acácio, parabéns, claro. Só que aconteceu em Belém. Incrível. Como temos obviedades nas declarações de autoridades que parece que não bate bem assim, não tem neurônio alinhado. Aliás, a gente pode dizer agora que Lula tinha razão, né? que Berlim não chega nem a 10% do Brasil e de Belém especificamente. Não, de jeito nenhum. Nem 0,1%, sem dúvida. Incomparáveis, Berlim e Belém. Bom, eu estava vendo aqui a segunda notícia mais importante do dia. Lula finalmente indicou, finalmente não, ele sempre quis indicar. Não adiantou o Alcolumbre dizer não vai ter voto no Senado. O Senado prefere o Pacheco, que não tem para onde ir, né? Candidato a governo de Minas Gerais vai ficar em último lugar, né? Mas Lula indicou o Messias, né? Jorge Messias. E com essa indicação a gente lembra da exigência constitucional de ter notável saber jurídico, que não é um saber jurídico acima da média, é um saber jurídico acima daqueles que estão acima da média. E eu não vejo nada brilhante aí na carreira, pode ter feito uma carreira normal de procurador da Fazenda Nacional. Ele, sem dúvida, ele se enquadra na exigência de idade mínima de 35 anos, ele tem 45. Mais notável saber jurídico. Bom, mas afinal, Dias Toffoli rodou 2 vezes em exame para juiz e está lá no Supremo, já foi presidente do Supremo. Então, não é novidade, não? Agora, não há dúvida que a gente sente falta, como mencionou outro dia o grande Ives Gandra, né? Saudades do Supremo do século passado, que tinha Moreira Alves, por exemplo, só para citar um recente com o qual eu convivi, né, fazendo coberturas lá no Supremo. Mas, enfim, é o retrato geral do nível. O Messias postou uma mensagem: agradeço a confiança em meu nome. Aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo constitucional. Ninguém vai dizer que ele não tornou público, que vai retribuir a confiança que ele agradeceu ao presidente Lula, quando estiver, e se estiver, não? Tem gente que acha que ele não consegue os 41 votos que são necessários, que é um pouquinho mais da metade do Senado. A última votação para reconduzir Gonê passou raspando. Se fosse uma prova, ele teria nota 5,5. O Gonê foi 45 votos. Aí tem mais uma frase aqui do indicado. Com fé e humildade,
confiada às senadoras e senadores? Ou língua portuguesa. Procurarei demonstrar o atendimento aos requisitos necessários. Olha, requisito necessário não é fé e humildade. É notável saber jurídico e reputação ilibada. É isso. Mas, enfim, se ele passar, ele já entra no Supremo com visto americano cancelado. Bom, eu estava falei a língua portuguesa, né? Senadoras e senadores. Quanto desperdício de tempo, né? Língua portuguesa não é só nessas autoridades, é também no jornalismo. Tem uma notícia aqui, triste notícia do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Uma criança de 1 ano e 7 meses foi atingida na cabeça por um tiro. É uma menina. Não penetrou na cabeça, não houve sangramento interno, mas fez fratura no crânio dessa menina de 1 ano e 7 meses. O Estadão, puxa, um jornalão, mas não cuida mais da língua portuguesa. Publicou assim, uma bebê. Uma bebê. Bebê é substantivo masculino. Portanto, é um bebê. Que levou um tiro na região da cabeça. Onde é que fica a região da cabeça? Ah, é na cabeça. Tá. Tem outra aqui. Aí é sobre o deputado Alexandre Ramagem, que foi noticiado que está na Flórida com a família. Né? E aí a gente está vendo, isso é na agência oficial. Ele foi condenado, só para a gente saber, foi condenado a 16 anos pelo golpe que não houve. Né? E ele está de atestado médico até 12 de dezembro. E aí a notícia da agência oficial diz o seguinte, a casa, no caso a Câmara, a casa não foi comunicada. Que casa? Ah, eu acho que o jornalista, a jornalista quis dizer, né, a saída dele não foi comunicada, né? Não foi a casa que não foi comunicada. A presidência não foi comunicada. Também ninguém comunicou presidência para ninguém. Né? A presidência da Câmara não foi informada ou não foi avisada da saída dele. Aliás, Moraes, que tirou todos os passaportes dele e o proibiu de sair do país, também não foi avisado. Bom, queria concluir com mais um caso aqui. Gente, não, eu vou ter que ler para vocês. Está muito bom, é sobre o Banco Master. Eu vou encerrar lendo a coluna da jornalista Malu Gaspar, publicada no Globo de hoje, porque no jargão jornalístico a gente diz, está tudo redondinho. Eu fiz críticas, agora eu faço elogios. Né? Informativa, né? Perfeita. Vocês vão ficar sabendo de tudo do Banco Master. Agora eu vou ler em voz alta a coluna da Malu Gaspar. A operação da Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro e outros dirigentes do Banco Master por falsificar títulos de crédito para encobrir um desvio de 12,2 bilhões do Banco de Brasília, o BRB, que é um banco estatal. Foi certeira, mas o Banco Central não precisava ter esperado até que surgisse uma fraude tão grosseira para começar a agir. As peripécias de Vorcaro são acompanhadas com lupa no mercado já há alguns anos, pelo menos desde 2021, quando seu banco passou a crescer vertiginosamente, vendendo títulos que prometiam rendimentos extraordinários aos clientes e pagando comissões fora do comum aos corretores. Perfeito o texto de Malu Gaspar. O dono do Master também é velho conhecido da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, onde já fez acordo para pagar multas de 1,2 milhão
e respondeu a processos por manipulação dos preços de ativos e operações fraudulentas com debêntures e títulos imobiliários. Em julho de 24, técnicos da Caixa examinaram os números do Master para opinar sobre a compra de 500 milhões em títulos de renda fixa. Escreveram no relatório que o modelo de negócios era de difícil compreensão e tinha alto risco de solvência. Afirmaram ainda que o banco dependia de uma operação complexa de investimentos em empresas em recuperação judicial, superendividadas ou de precatórios de difícil recebimento. Por lei, bancos insolventes, em bom português, quebrados, são passíveis de medidas duras, incluindo a intervenção pelo Banco Central, que tem o dever de proteger a integridade do sistema financeiro. Ao longo desses anos, porém, o Banco Central e seus diretores não pareciam muito abalados com a picaretagem que se vislumbrava no horizonte. Por falta de aviso é que não foi. Desde a gestão de Roberto Campos Neto, o Fundo Garantidor de Créditos, que cobre perdas até 250 mil em caso de quebra, enviou mais de 38 alertas ao Banco Central sobre os problemas do Master, sem contar as dezenas de reuniões e conversas de bastidores com pedidos de providências a Campos Neto na era Bolsonaro e a Gabriel Galípolo no governo Lula. Segue o artigo. Em 2023, depois de muita pressão no mercado, o Banco Central criou regras diminuindo a proporção de precatórios e CDBs que os bancos podem acumular. Mas deu até o final de 2025 para o pessoal se enquadrar. Uma temeridade, como está demonstrado agora. Desde então, só o passivo do banco mais que dobrou. O Fundo Garantidor calcula que será necessário desembolsar no mínimo 40 bilhões para compensar as perdas dos investidores, mas não cobre o rombo dos fundos de pensão de servidores dos estados e municípios que compraram quase 2 bilhões em títulos do Master que virarão pó. Não é difícil entender a demora do Banco Central em agir. A blindagem de Vorcaro era poderosa, ecumênica e ostensiva, como eu mencionei aqui para vocês ontem. Demonstrava-se em festas milionárias e viagens de jato com políticos e autoridades do governo e do judiciário, ricos patrocínios a eventos jurídicos, além de contratos generosos com figuras estreladas como Ricardo Lewandowski, que entre o Supremo e o Ministério da Justiça passou um ano como conselheiro do Master, ou Guido Mantega, que levou Vorcaro para dar um abraço ao presidente Lula no Palácio do Planalto. Só com consultorias jurídicas, o banco gastou cerca de 250 milhões em 2024. Entre os contratados estava Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, que em abril daquele ano foi convidado de honra de um evento jurídico promovido pelo Master em Londres. É o judiciário e banqueiros, né? A bancada do Vorcaro também era famosa em Brasília. Seu líder honorário era o senador Ciro Nogueira, PP Piauí, que também, em 2024, propôs aumentar a cobertura do fundo garantidor dos atuais 250 mil para 1 milhão. Batizada de Emenda Master, a iniciativa não colou. Em março, quando o BRB se ofereceu para comprar 58% do Master e ainda assim manter Vorcaro no controle, num salvamento com dinheiro do contribuinte brasiliense, o senador Exalci Lucas, do PLDF, fez um pedido de CPF e obteve assinaturas necessárias, mas desistiu misteriosamente em 2 semanas, diz a Malu. Né? Eu acrescento aqui, abro parênteses, que foi aprovada pela Assembleia Distrital Legislativa aqui do Distrito Federal, em 24 deputados, 14 aprovaram a compra do Master. O negócio com o BRB também provocou celeuma interna do Banco Central, com uma ala defendendo a transação e outra considerando que apenas transferiria o rombo de um banco privado para um estatal. Mesmo assim, depois de reprovar a compra, continuou a haver impasse sobre a necessidade da intervenção.
O decreto de liquidação do Master já estava pronto havia tempos, mas só quando a Polícia Federal entrou em campo, o Banco Central apertou o botão. A razão da demora não foi outra que não a pressão dos amigos de Vorcaro em Brasília. Os mesmos que, espera-se, sejam investigados a sério e a fundo. Já passou da hora, mas antes tarde do que mais tarde, concluiu a Malu Gaspar no que está publicado na página de opinião do Globo de hoje. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.